passando aqui para dar o testemunho de algo muito maravilhoso que aconteceu comigo e que eu acho que pode servir para inspirar e ajudar vocês também. A cirurgia espiritual à distância do Edu Sabag. A minha esposa foi diagnosticada com um ovário multipolicístico. Ela passou no posto de saúde e a enfermeira detectou que tinha alguma alteração. E depois de confirmado, a encaminhou para fazer um ultrassom e, na sequência, um processo de cauterização a laser para queimar os minicistos no laser. Mas nesse meio tempo nós fizemos a cirurgia espiritual. Fizemos tudo direitinho, respeitamos os 5 dias pós-cirurgia, com as regrinhas que o vídeo explica. E acreditem, ela passou de novo e a enfermeira ao olhar não viu nada. Estranhou, falou, tem alguma coisa diferente aqui. Por quê? Ela perguntou, ela falou, porque eu não estou vendo mais nada do que tinha. Não é possível, eu vou te encaminhar para ultrassom de novo e você vai passar com o médico. E naquele mesmo dia a gente conseguiu um encaixe e foi até lá, ela passou, fez o ultrassom e a frase do médico para ela foi assim, tem alguma coisa errada. Cadê o seu ovário multipolicístico? Não tem nada aqui. Está tudo cor-de-rosa, como de uma adolescente. A minha esposa se emocionou, começou a chorar, mas a gente sabia o que tinha acontecido. E no final ele falou, você já fez alguma cirurgia? Ela falou, não. Por quê? Ele falou, porque no ultrassom eu vi, tem o sinal de um pequeno corte de 2 centímetros com 3 pontos, assim, tá a marca no ultrassom. E a gente sabia que foi os nossos irmãos de luz dizendo que eles realmente estiveram lá. Por exemplo, olha o que meu mentor me falou. Se for rolar uma guerra nuclear, os extraterrestres... Mas assim, é bem eu tô isso entendendo, mesmo. assim. É bem isso, Assim, claro, extraterrestre, estatisticamente falando, existe, claro, Sim. matematicamente. Sim, Hoje lógico. o que a gente consegue observar do universo é 4%. Isso com Hubble e tudo Já mais. é longe pra caralho. A gente acha o que universo é longe pra caralho. observável, porque tem muito mais que o nosso... Mas tem uma outra coisa que eu não falei aí. 4%. A gente não sabe nada de matéria escura, buraco negro, escambau. Tem uma outra coisa aí. Então tem muita coisa. Chico sim. Xavier fala que tem vida em Marte e em Saturno. Aí eu acho que ele errou, hein? Acho que aí Marte... Por quê? Calma aí, deixa eu não. explicar uma coisa pra vocês. Ah. Isso nos 2 livros de Chico Xavier. O Chico Xavier já tinha adiantado no programa Pinga Fogo de 1972, acho que era, Pinga Fogo, sim. que tinha água na Lua. Eles descobriram recentemente que tinha água na Lua. E várias outras... Que órgãos de plástico iriam ser usados na medicina. Imagina naquela época que os caras não tinham noção de nada, não tinha... Nem O tinha. que é ser usado na medicina? Órgãos de plástico. Órgãos de plástico. Tá. Que hoje em dia isso artificiais, acontece, né? E no livro de Chico Xavier, ele fala... Tem um livro chamado Cartas de uma Morta, que é o 2º livro dele. Cartas de quê? De uma morta. Tá. Que é psicografada da mãe dele. A mãe dele fala que foi espiritualmente para Saturno e que viu a vida espiritual lá, muito mais evoluída que a gente. Vida espiritual. E na vida... perdão, ela fala que viu a vida física. E num outro livro, Humberto de Campos, porque o interessante de Chico Xavier é que ele psicografava várias poesias. Muito igual a letra e o estilo dos caras que tinham feito. Tanto que um cara falou assim, se esse cara estiver escrevendo isso de punho próprio, ele não merece uma cadeira não sei, eu nem lembro o nome do órgão aí, no negócio de cultura, sei lá, ele merece 10. Porque, tipo assim, o cara ele psicografou mais de 400 livros, dentre eles vários de poesias, doou 100% dos recursos, e assim, incríveis, e foram feitos estudos sobre as cartas psicografadas dele. Um cara que era um papiloscopista foi lá, pegou autorização judicial, foi nos cartórios, catou a assinatura dos caras que morreram no cartório, com as cartas que eles recebiam lá, e fez comparativo. Teve 1 ou 2 que não deu, das, tipo, sei lá, 100, 500 que ele analisou. Então, ou seja, é praticamente uma prova isso, né? Um cara que é terceiro, em outra época, catou as cartas psicografadas, foi até o cartório onde essas pessoas nasceram e comparou as assinaturas. Um especialista em assinaturas, que ele fez isso para descobrir, um cara de Londrina, inclusive. Então, assim, o Chico Xavier tem muitos fatos e muitas coisas que deixam claro que o cara sabia da realidade. E tirando esse negócio que eu falei da TV de LED, do celular, etc. Isso não é achismo, né? Isso aí tá no papel. O negócio da Lua, ele falou antes, etc. Aí o que fala nesses 2 livros? Um fala de Saturno, a vida de Saturno, o outro fala de Marte, que ele vai para Marte
E aí, lá de Marte, na vida física, os caras de Marte olham num telescópio lá pra Terra e falam assim, putz, tá rolando funk ainda. Os caras com certeza não estão prontos, tô zoando. Eles falam, zoeira, não é funk. Mas ele fala assim, os caras estão se matando ainda. Os caras com certeza não estão prontos ainda para serem ajudados. Eles ainda estão matando um tirando a vida dos outros, assim, na guerra, entendeu? Isso em 1900 e coisa. Ou seja, o que você compreende assim? E até aqui não sei o que eu tô falando, é Chico Xavier. Chico Xavier tá falando o quê? Um cara lá de Marte, lá no planeta físico deles, está olhando a gente por telescópio. E tá falando, olha lá, o Igor tá fazendo flow de novo. Então, tipo assim, isso ele tá falando tempo real. Ele não tá falando que é no mundo espiritual, ele não tá falando que é outra coisa. Então, o que eu concluí, depois veio a confirmação com meus mentores, que nós somos manipulados por eles. A gente só vê o que eles querem que a gente veja. Porque se os caras têm acesso à tecnologia, por exemplo, de vir até aqui numa nave, fazer curva ignorando totalmente a força da gravidade, ponto G, qualquer porcaria, a diferença de atmosfera, tudo. Os caras ignoram todas as leis que a gente conhece como as leis que seriam muito complicadas de serem quebradas por conta da... A gente só tem a propulsão, a gente não tem nada para fazer curva daquela forma. E a gente nem sabe de onde os caras são. Se isso realmente está acontecendo, você pode ter certeza que para eles colocar um filtro na gente é muito fácil. Pô, mas é que tem um robozinho lá andando em Marte agora mesmo. Mas e daí? Isso é fácil. É a mesma coisa que... Imagina só, ele pode meter um filtro de, sei lá, nesse robô e deixar o bicho... Meio humano. Wakanda. Não, eles têm tecnologia, por exemplo. Olha o que meu mentor me falou. Se for rolar uma guerra nuclear, os extraterrestres ativam todas as armas nucleares em 20 minutos com 2 naves da Terra. Ele disse isso. Ativam? Desativam. Desativam. Eles vão lá e puxam não os vão elétrons. deixar rolar não, uma guerra nuclear. Não, tanto que tem vários, isso eu não sei se é real não, Tá. mas tem vários relatos de OVNIs em áreas nucleares desativando as armas. Tem um monte de gente, mas um monte de gente que fala isso, um monte de jornal que fala isso, mas eu não sei o quanto que é real isso. Mas segundo o meu mentor, eles vão lá com uma nave, soltam um raio, puxa todos os elétrons, alguma coisa assim, e desativa a arma nuclear, vira tipo inútil, totalmente. Que em 20 minutos eles ativam todas do planeta inteiro, caso seja necessário. E tem umas reportagens que saíram, inclusive naquele jornal inglês, que dizem... Vários testemunhas testemunhando que lá na Ucrânia um OVNI abateu um tanque de uma forma específica e tipo assim, o cara falando, um ucraniano falando, eu tava aqui esperando o tanque a vir, a gente ia morrer, eu tinha certeza, de repente veio uma coisa, explodiu, veio um monte de luz e ele tinha luz pra cima, de repente ele sumiu, quando a gente saiu já tava tudo explodido. Pô, eu acho, assim, eu acho um desperdício. Não sou eu que tô falando isso, tá? Isso aí é o que eu vi na tudo TV. bem, eu não tô duvidando do que você tá falando, que você viu, isso nem nada. Mas é que eu acho um desperdício que algo assim aconteça e essa informação simplesmente não chega aqui de forma clara e rápida. Sobre Esse lance, esse caso específico. Sim, mas Sabe? aí... Porque, tipo, se a gente tá falando da guerra da Ucrânia, a gente tá falando de agora. Sim, de agora. Né? Não, inclusive, o interessante, tem uma foto, né? E tem o depoimento do pai do cara também. Então você fica se perguntando, pra que o cara ia fazer isso? Sei lá, né? Ele pode ser maluco. Pode ser maluco, mas os dois, mas os outros também. Mas pode ser, mas tipo assim, sei lá, né? Ó,